A paz, irmãos. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar algumas experiências com vocês. Foi aqui pedido para que a gente trouxesse algumas coisas do que a gente tem compartilhado nos nossos estudos, né, na nossa célula. Mas antes de começar, eu gostaria só de compartilhar da importância disso. Por que a gente faz assim, primeiramente, né? Por que a gente estuda isso aqui? Isso simplesmente não é algo que nos amarra, que não nos amarra, não nos prende somente a isso. Mas isso aqui é o básico para que a gente possa ter unidade, para que a gente possa falar a mesma língua, que a gente possa crescer de maneira saudável, assim. E desde que o Nilo já tinha falado assim para que eu começasse, né, que ele queria que eu começasse a dar célula, e a partir do momento que eu me posicionei para obedecer, parece que realmente Deus ouve as nossas orações. Eu orava pedindo sabedoria. E realmente parece que o meu entendimento mudou em muita coisa, assim, se abriu a partir do momento que eu resolvi fazer a minha parte no reino também. E é algo maravilhoso que tem acontecido, porque a gente tem usufruído de revelações profundas de Deus na palavra. Além disso, a gente sabe que as manifestações são consequência, não é a nossa busca, a gente não busca as manifestações de Deus, mas elas são consequência. Mas mesmo assim, Deus tem nos agraciado com a maravilhosa manifestação do seu poder. A gente tem experimentado coisas grandes, a gente tem experimentado testemunhos de pessoas, curas que a gente tem ouvido falar, mudanças, e pessoas lá de própria célula, testemunho de mudança de caráter também, de comportamento, que eu acho que é o principal, né? Que todo o resto vem de consequência, quando você se alinha com a palavra. Semana passada mesmo, além dos testemunhos de cura e outras coisas, a gente ouviu uma irmã, ela não é da mesma denominação. Lá é até curioso que tem muita gente que não é assim, para ver como é que o corpo de Cristo é maravilhoso, né? Quando a gente entende que todos nós somos corpo. E ela acabou me ensinando muita coisa, assim, quando ela falou assim, não, o que eu peguei aqui, eu ouvi e eu botei em prática. Eu já saí daqui mudando, e ela falou das mudanças do interior dela, a gente tem ouvido muito isso, e também do que é acontecido, o reflexo disso. Ela tinha um problema até em relação ao neto, que passava por um problema muito difícil, assim. Ela falou, não, mas agora eu não estou mais preocupada, não. Ela falou comigo, agora eu já tomei posse, já entendi que o que a palavra diz é verdade, pronto. E é algo assim que eu fiquei assim, caramba, eu tenho que aprender com ela. A gente tem aprendido com os nossos irmãos, assim, todos têm compartilhado coisas maravilhosas conosco, assim. Tem sido muito edificante para todos nós. E eu deixo esse testemunho para que a gente possa crescer em unidade, assim. É maravilhoso, tem diversas células, assim, tem a do shopping, na casa do Marcilei, diversas células maravilhosas, assim, onde com certeza vocês vão aprender muito. Fiquei muito feliz também do Felipe ter voltado da célula, que foi um dos primeiros que eu comecei a estudar com ele e aprendi muito, assim. É alguém que eu admiro muito dando célula. E outras pessoas que têm se posicionado também aí, Michele. Com certeza, com qualquer pessoa aqui está apta para ensinar. Então, essa é a unidade que a gente busca, que qualquer um que chegar aqui a gente possa discipular da mesma forma. Se ele sentar do lado de um, vai ser discipulado. Se ele sentar do lado de outro, ele vai ser discipulado. E a gente vai falar a mesma língua e não vai haver confusão. A gente está falando de uma apostila que, inicialmente, quando eu peguei para dar, eu olhei e falei assim, caramba, eu acho que eu vou só ler, não sei o que eu poderia tirar daqui, assim. Fiquei meio preocupado. Mas a gente acabou descobrindo que esse texto, assim, ele guarda revelações profundas de Cristo, assim, apontando para Cristo. Coisas que eu nunca tinha visto antes. E quando eu comecei a ler, orando a Deus, assim, foram coisas que Deus foi me revelando, assim, foi nos revelando na cela, todos nós de maneira maravilhosa, assim. Todos compartilhando coisas incríveis. A apostila que a gente está falando é além de sua medida. Eu ia tratar de um tópico bem específico, assim, mas eu acho que eu vou dar uma passada bem rápida, assim, só para situar do que ela se trata. Ela fala de Gideão, ela trata de Gideão. A gente sabe que o que estava acontecendo com o povo de Deus na época de Gideão, né?
Era um momento muito difícil, onde eles estavam malhando o trigo no lagar, que o lagar, a gente vai até ver nessa apostila aqui que ele era um lugar de alegria, né? E ele estava servindo como um lugar de esconderijo, um lugar de tristeza, de trabalho. E nada do que eles faziam era um trabalho em vão, porque eles plantavam, mas eles não conseguiam colher. Eles semeavam, não colhiam, porque o povo estava sendo oprimido. E nós vemos aqui, ela traz aplicações para a igreja, além das revelações que a gente viu. Primeiro, ela vem começando falando assim os sintomas, sinais de medo. O que causa o medo, né? O povo estava dizendo que assim, não confrontar. O medo, ele traz essa questão de não confronto. Nós sabemos que realmente assim o apostólico, né, o que os discípulos deixaram é algo de confronto. Jesus, ele confrontou, mas não é um confronto no sentido de discussão, assim, criar intriga, briga, discussões, desavenças. Esse confronto, ele tem duas aplicações, algo pessoal e corporativo. Corporativo, a gente fala do sistema, assim, quando muitas vezes a gente vê que o sistema, ele impede que grandes homens de Deus, ele tomem decisões inspiradas por Deus, decisões baseadas na Bíblia, porque existe um sistema maior com tradições humanas, que muitas vezes impedem que algo se realize. Mas Jesus Cristo, ele foi o que mais combateu a religiosidade. Ele foi o cara que confrontou. Ele não confrontava, assim, ele não humilhava o pecador, ele confrontava muitos religiosos, ele confrontava o pecado também. Então, de certa forma, com toda a sabedoria, com mansidão, mesmo assim ele confrontou esse sistema. Por isso que ele era odiado, porque ele ameaçava o império, a transformação do império para o reino. E é isso que ele quer que a gente faça. Ele nos transportou do império, do reino das trevas, para agora para o reino de luz dele. Hoje nós fazemos parte de um reino, não de império. Nós não pregamos aqui algo como uma hierarquia cega, uma submissão. Nós pregamos reino aqui, simplesmente a igreja primitiva. E a gente vê que, só um resumo bem rápido, tá, gente? Porque não dá para falar, porque às vezes a gente gastava 1 dia, 2 dias falando de o tópico 1.1, só para situar mesmo. E a gente vê que os reflexos do medo foram a pobreza, a impossibilidade de ouvir a voz de Deus. Tem alguns versículos aqui na apostila, né? Em Juízes 6:10 diz assim: e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. A impossibilidade de ouvir a voz de Deus gerada pelo medo. A gente vê como o medo, muitas vezes, ele nos impede de ouvir a voz de Deus e nos faz tomar, muitas vezes, decisões precipitadas, decisões que não segundo a palavra. Por exemplo, a gente pode ver no sacrifício de Saul. Aquele momento de tensão acabou levando Saul a fazer algo que para ele não era designado a ele. Ele não era o sacerdote. E ele tinha recebido uma ordem de aguardar, mas ele se precipitou pela situação. Diferente de Davi, né? Que Davi realmente, a gente viu que Davi, ele comeu os pães da presença e etc. Só que a gente sabe que Davi era a própria representação do Messias, né? Por isso que ele não perdeu o reino, nem teve lepra como outros reis, porque Davi era a representação do Messias, o homem segundo o coração de Deus. O homem que também, como o Messias, se despiu das suas roupas de rei para andar no meio do povo. O homem que estabeleceu os 2 tabernáculos, um da arca e um do trono. E mais tarde Jesus Cristo veio nos chamar veio falar que nós somos reis e sacerdotes, por isso que eram 2 tabernáculos, o da arca e do trono. E ele nos tornou reis e sacerdotes com ele. Ele nos deu essa função de interceder por todo o povo como sacerdote, nos colocar pelo povo como sacerdote e reinar com Cristo. Se Cristo está acima de todas as coisas, tudo está abaixo dos pés dele, então está abaixo de nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, automaticamente, também está abaixo de nós. Mas a igreja, ela tem que reinar para trazer o reino de Deus. O nosso reinar, na verdade, é servir. O nosso reinar é servir ao reino. Prosseguindo aqui, a gente vê também como exemplo o bezerro de ouro, né? Outro momento que o medo faz a impossibilidade de ouvir a voz de Deus, assim, depois de tantos sinais e milagres. Passando bem rápido aqui.
Eu até tinha notado também como a questão de Pedro mudar de comportamento quando chegou os judeus, ele estava lá com os gentios de uma forma, e quando os outros chegaram, com medo do que eles podiam falar. Enfim, todos isso são sinais de medo. E essa apostila aqui, ela é maravilhosa, que ela fala assim, até os perigos de você levar um dos testes que a gente vai ver, de Gideão fez, de levar medrosos para a guerra. Mas vamos prosseguir aqui. E também fala sobre a autoestima danificada, né? Passando bem rápido, assim, nós podemos ver assim um exemplo clássico de uma autoestima danificada, como isso pode atrasar, prejudicar os planos de Deus em nossas vidas. A gente pode impedir. É Êxodo 7. Não sei se vai dar tempo de ler aqui, porque tem bastante coisa, né? Mas eu vou ler que é um texto que ele se aplica em vários tópicos. E eu lembro que esses dias, quando a gente tem falado assim, é algo maravilhoso, que a gente começa a falar das revelações assim, é difícil porque o nosso coração começa a arder assim. Não, perdão, irmãos. Não era não esse versículo, mas eu vou prosseguir antes de... Um exemplo muito grande são os espias, que eles foram mandados para uma terra e eles falaram assim, foram 12. Eles olharam e eles falaram assim, realmente a terra é boa, só que aos nossos olhos e aos olhos deles nós somos como gafanhoto. Eu aprendi também com um grande pastor, e muitas pessoas que não conhecem a palavra, mas aplicaram um princípio bíblico nas suas vidas sem conhecer, de que realmente nós somos o que nós vemos. Eles se viam como gafanhotos, eles falaram, aos nossos olhos somos como gafanhotos, e aos olhos dele. Então realmente eles iam ser como gafanhotos. Entendam que a gente sempre vai ser o que a gente vê. E o que a gente tem que ser? A gente tem que ser o que a palavra diz sobre nós. A gente tem que ser exatamente o que a Bíblia diz sobre nós, porque ela não mente, ela não tem sombra de variação. Se a gente se posiciona, a gente automaticamente entender o que ela fala sobre nós, a gente aplicar o que está aqui, a gente vai ver muita coisa diferente aqui. Nós fomos chamados como representantes de Cristo aqui na Terra, para acabar com o caos, para acabar com... Cristo nos enviou para que nós orássemos pelos enfermos, para que a gente discipulasse. O Evangelho de Deus é demonstração de poder também. Em muitos lugares, muitas portas vão ser abertas para a gente através disso, porque em muitos casos da Bíblia nós vemos em Atos que as pessoas só deram ouvido aos apóstolos, eles manifestaram o poder de Deus, manifestaram o próprio Cristo ali. E eles falaram assim, vamos ver o que esses caras têm a falar. Não, agora eu quero ouvir. O que é isso? Quem são eles? De onde vem isso? E aí a gente entra nesses lugares. A gente entra com Cristo, assim. E da mesma forma também a gente não deseja, né? A gente não deseja ver ninguém sofrendo também. E muitas vezes a gente se omite. A gente se omite em nos posicionarmos por alguém. E a apostila ela segue falando aqui de por que Gideão foi chamado de homem valente, e fala sobre as declarações proféticas, que Deus falou, o Senhor está com você. Gideão também foi enviado, ele falou, não fui eu que estou enviando, apostólico, né, que significa o enviado. E ela vem seguindo com as aplicações, como isso se aplica à igreja. Ele fala sobre a glória da última casa, do que será maior do que a antiga. Isso, quando fala da glória dessa última casa, somos nós, o último templo aqui. Nós somos o último templo, as pedras vivas que constituem esse templo. Por que a glória da última casa é maior? Porque nós temos o Espírito Santo agora. Porque Cristo, ele morreu por nós. E ele falou que sim, que era necessário que a semente morresse para que ela desse fruto. E era necessário que ele morresse para que ele enviasse o Consolador. Então agora que o Consolador veio, ele habita em nós, essa glória dessa casa é muito maior do que qualquer outro templo construído por mãos humanas. Não se compara ao que a gente carrega. A gente tem o Espírito Santo habitando em nós. E
E aqui no 1 Coríntios 6,19 até diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que o santuário de Deus, que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E em Hebreus 13,5 também diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém. Deus está sempre conosco. A gente não precisa às vezes ver, porque a palavra diz, se a palavra diz, é exatamente isso e pronto. A gente não tem que esperar nenhuma manifestação, nem sentir algo, porque nós temos esse culto racional, a gente cultua segundo a palavra. Deus, ele está aqui, irmãos, não precisa sentir nada, porque Deus falou que onde teriam 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria ali. Nós estamos reunidos aqui, cultuando, aprendendo dele, então ele está aqui com certeza, porque é a palavra dele quem garante. Então a gente tem esse privilégio de ter o nosso rei, o nosso grandão aqui conosco. É algo maravilhoso, assim. Eu vou avançar um pouquinho aqui, eu acho que já deu para dar uma situada na apostila aqui. É muita coisa, assim, é muita coisa, não sei até se eu não vou me embolar um pouquinho por onde... É tudo tão maravilhoso que a gente tem vontade de ficar falando sobre tudo. Mas algo muito interessante é que, uma aplicação para a igreja também, é que Gideão, ele testou uma boa manifestação. E a gente foi estudando isso, entendendo a importância do discernimento de espírito para crescimento do corpo, assim. Vou ler aqui Juízes 17, 21, rapidinho, só para a gente entender do que a gente está falando. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma panela trouxe-os para fora e ofereceu a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhes disse: apanhe carne, os pães sem fermento e põe sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Aqui diz que, embora Gideão ele tenha recebido uma boa palavra, ele fez o teste dessa boa palavra. E hoje isso quer dizer o quê? Que nós temos uma doutrina de que tudo que a gente ouviu, Senhor, se for isso, então que aconteça isso, que chova ao contrário, sei lá. Coisa. Não, hoje o nosso maior testificador é o Espírito Santo. Ele que nos testifica sobre tudo. Ele que convence o homem da verdade. Isso aqui, na verdade, ele esconde algo ainda mais profundo. Existe essa aplicação de que para o discernimento do Espírito. Só que tem revelações do próprio Cristo aqui. Só para seguir rapidamente, que tem muitos versículos anotados aqui, por exemplo, 1 Reis 19, 12, 13. Por exemplo, Êxodo 40. São que demonstram assim as diversas formas da manifestação de Deus. Por exemplo, a gente viu aqui que em Êxodo 40, 34, fala sobre a nuvem que cobriu a tenda no encontro e encheu todas as dependências do tabernáculo. E fala assim: Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem parava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Foi uma forma em que Deus se manifestou, a presença de Deus se manifestou. A gente vê em 1 Reis 19. Desculpa estar um pouquinho corrido, mas é porque tem muita coisa. Que diz assim, vou ver aqui um pouquinho mais atrás. Vou ler a partir do 1 Reis 19, do 9. Do 8, que na minha Bíblia é uma versão diferente. E tem um título assim: Elias refugia-se na caverna. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos:
que fazes aí, Elias? E Elias diz sobre a situação dele, que sentia as entranhas sendo consumidas pelo ardente zelo, mas só mostrando a importância do discernimento do Espírito aqui, em que diz assim no 11: diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar, vai e fica diante de mim e no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Contudo, o vento arrefeceu e parou de soprar. Ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto e saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Então ele entendeu, depois de todas essas manifestações, que o Senhor estava na brisa suave. A gente vê diversas formas, e é necessário que a gente tenha convívio, que a gente entenda, que a gente tenha conhecimento sobre o Espírito Santo, conhecimento profundo, assim, que a gente só conhece alguém em que a gente realmente tem convivência, assim, em que a gente tem relacionamento. Então, quando a gente tiver um relacionamento, nós vamos entender o que o Espírito Santo quer dizer em cada detalhe. O Espírito Santo, na maioria das vezes, ele não fala de forma audível. Acontece, já aconteceu com diversas pessoas. Na maioria das vezes, ele fala conosco através do Espírito. Muitas vezes a gente ignora coisas que ele quer que a gente faça, porque a gente ignora essas pequenas manifestações. A gente não aprendeu ainda a entender como a forma que ele mais fala. E o discernimento, ele vem para diversas formas também, como Satanás, que se tornou em anjo de luz, que pode se tornar, o anticristo, que faria prodígios, que está em Mateus 24. Enfim. E também ele fala aqui sobre a revelação de Cristo, que o cabrito, nessa oferta, ele era oferecido pelo pecado tradicional. O pão sem fermento é o corpo de Cristo, o caldo de carne, o sangue de Cristo. O consumo da oferta pelo fogo da rocha era a prova da aceitação divina. Enfim, vou passar aqui rapidinho também. Acho que já deu para a gente se situar bastante também. Eu queria falar também sobre mais duas coisinhas aqui. Antes, só um detalhe da apostila que eu acho muito importante para lembrar também. Isso aqui é algo assim de extremo ensinamento para a gente como corpo. Que o top 4.2 fala do teste sobre si mesmo, que diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. A gente vê aqui que, na verdade, Gideão ele teve que combater a falsa divindade, né? A madeira ela é relacionada com a falsa divindade também. E o altar ilegítimo ele estava construído na própria casa, era do pai de Gideão. E é necessário muitas vezes que, antes de partir para uma guerra, como diz aqui, que a gente quebre alguns altares ilegítimos. E uma das maneiras disso é a gente falando a mesma língua. Quando existe uma unidade, existe um padrão. E mesmo que alguém chegue querendo distorcer esse padrão, não vai conseguir, porque ele está bem fixado na doutrina dos apóstolos e nos profetas, como diz a Bíblia. Se existe um padrão, a gente se conforma a isso. Eu falo por experiência própria de quando eu cheguei aqui. Então, muitas vezes é necessário que a gente quebre isso. A gente pode falar também de modo corporativo, como a igreja, a nossa casa aqui, antes da gente... A gente muitas vezes quer conquistar o mundo, e esse é o objetivo da igreja, é para fora das 4 paredes. Mas vamos crescer com qualidade. Se a gente tiver unidade, a gente vai manter um padrão de Cristo aqui. E quem chegar aqui, como eu disse, vai ser discipulado. Nós vamos ter condições de cuidar dessa pessoa, de dar um alimento sólido, um alimento bom, assim. A gente vai saber discipular. Vamos ter unidade, assim. E uma maneira disso é que a gente fale a mesma língua, como em Gênesis, que diz que o povo era um e eles falavam uma só língua na Torre de Babel. Eles tinham um propósito mau, mas Deus falou:
O povo é um e fala uma só língua. Tudo que eles intentarem no seu coração, eles vão conseguir. Passar aqui rapidinho, mas eu queria deixar um detalhe aqui que eu acho que é interessante aqui. Esse texto aqui, ele esconde algo maravilhoso, assim, que eu lembro também que foi muito difícil até para a gente falar assim como Cristo é maravilhoso, ele se revela em tudo. Tudo aponta para Cristo, assim, quando a gente começa a olhar para a palavra com um olhar de Cristo, assim, ele se revela a nós. Toda a Escritura, ela é apta para ensinar. A velha aliança, ela é rica, ela era uma sombra do que haveria de vir, a palavra diz. Então, ela já apontava para Cristo. Cristo mesmo falou assim, vocês não entendem, os profetas, os salmos, tudo falava sobre ele. E os doutores da lei não entenderam. Eles conheciam a letra, mas não a palavra vida que transforma. E eu lendo isso, me chamou muita atenção assim, essa passagem, que existia algo a mais, assim, era o próprio Cristo se revelando, que é algo assim que ardia de uma forma muito intensa. E ele diz assim, naquela mesma noite o Senhor disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. O segundo novilho, vamos ler rapidinho em 1 Coríntios 15, 44. Acho que vai dar tempo, que a gente está um horário bom ainda. Minha versão é um pouquinho diferente, mas eu acho que dá para vocês acompanharem. Jesus Cristo é maravilhoso, Ele é demais mesmo. Ele se revela em tudo, Ele está em tudo. Tudo é para Ele e por Ele. E diz assim, vou ler a partir do 45. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. O segundo novilho, o último Adão, ele representa o sacrifício da nova aliança. Por isso que ele era um novilho de 7 anos de idade. A gente vê referência em Apocalipse do 7 em diversas formas apontando para a perfeição. O segundo novilho de 7 anos era o novilho do sacrifício perfeito. O primeiro novilho era da velha aliança, o animal mesmo, aquele sacrifício. Agora o segundo novilho era de 7 anos de idade, o perfeito, nosso Jesus Cristo, nosso Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. O segundo novilho. E ele disse assim, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai. Corte o poste sagrado que está do lado do altar. Depois façam um altar para o Senhor seu Deus no topo desta elevação. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver algo que eu publiquei no Facebook sobre as referências sobre o monte. Quando fala no topo desta elevação, o sacrifício era apontando para o próprio Cristo, onde ele foi sacrificado, no topo de uma elevação. E a gente vê que acho que a passagem mais emblemática, apontando para Cristo na velha aliança, foi Abraão e Isaac, em que Isaac ele representava o próprio Cristo, que foi o levado ao sacrifício sem reclamar, como o cordeiro levado ao matadouro, como a ovelha que foi tosqueada, que dizia. Então, há diversas referências. Fala que ele esperou o 3º dia para ir, e no 3º dia ele recebeu o livramento da morte, assim como Cristo no 3º dia ressuscitou. Então, há todas as referências de monte para Abraão. Ele fala assim, Deus fala assim para Abraão, pegue o teu filho, o teu único filho a quem tu muito amas, já apontando para Cristo. Ele fala assim, teu único filho a quem tu muito amas. E a palavra de Deus assim, que Deus mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele disse assim também que Deus falou para Jesus assim, esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então por isso que Deus falou assim, Abraão, pega teu único filho a quem tu muito amas. Na verdade, é isso que Deus estava querendo mostrar já, o que Ele faria por nós. Por isso que Isaac ele falou assim, pai, está aqui a lenha. Outra referência, a Bíblia diz que Abraão colocou sobre os ombros de Isaac a lenha e o machado para o próprio sacrifício. Isaac teve que carregar o próprio material de sacrifício dele. Nosso Jesus lindo, ele carregou a cruz dele. Então,
A Bíblia aponta toda para Jesus. Isaac falou assim, ele botou nos ombros de Isaac, Deus colocou todo o peso nos ombros de Jesus dos nossos pecados. Naquela cruz estava todo o peso de nosso pecado. E ele falou, não, carrega, meu filho, tu que vai carregar agora esse... E ele falou assim, pai, está aqui, tem tudo, mas cadê o cordeiro? E ele falou assim, Deus proverá para si, né? E quando João ele viu a Jesus, ele falou assim, eis aí o cordeiro de Deus. Amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. A presença dele é muito real, muito difícil falar dele. É difícil suportar a presença dele. Não tem como falar dele, não. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. E a Bíblia fala que foi um poste sagrado. E em Deuteronômio 21 diz assim: Deuteronômio 21, 22. Eu não vou ler antes o 27, 15, só para a gente entender primeiro, depois eu leio esse. Que diz assim: maldita pessoa que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo de material fundido, obra de artesãos, mas abominável ao Senhor, e ainda tentar adorá-lo em segredo. E todo o povo em assembleia responderá: amém, é verdade, assim seja. Ou seja, essa maneira do ídolo é considerada maldita. A adoração a ídolo é considerada maldição. E em Deuteronômio 21 diz assim, 21, 22. Tem essa passagem na Nova Aliança também. Eu estou lendo só na Velha Aliança para mostrar como Cristo se revela na Velha Aliança. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso em uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição e do desprezo de Deus. Por isso que ele falou assim: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se colocou debaixo de maldição e do desprezo de Deus por nós. Então, da mesma forma que esse sacrifício foi feito em uma madeira de maldição, de ídolos, Jesus Cristo fez um sacrifício em uma madeira considerada maldita também. Ele se colocou em maldição e debaixo do desprezo de Deus. Então, a gente viu aqui a perfeita revelação de Cristo em uma passagem aqui que diversas vezes eu olhei e entendi assim de uma outra forma. Mas é maravilhoso assim a maneira como Cristo se revela a nós. E prosseguindo que esse nem era o tópico, né? Mas é algo tão maravilhoso que eu acho que é legal que compartilhar também. Depois tem as referências aqui de todas essas passagens. Se alguém quiser, depois com mais calma, a gente passa todas as referências bíblicas. Já passei algumas, né? Só uma passagem rápida sobre o tópico 4.10, que ele fala sobre o teste do homem estabelecido, que foi um reconhecimento da autoridade de Gideão.
E aqui ele diz assim, que se nós não formos um homem que Deus estabeleceu para cuidar de um povo, a gente tem que se juntar a algum homem. Como aqueles valentes vieram a Davi, eles tinham um certo propósito. Eles falaram: olha só, Davi, agora nós somos teu. O teu propósito é o nosso. E quando a gente se une ao mesmo propósito, Deus pode ter chamado aqui, eu tenho certeza que Deus chamou muitos homens aqui, muitas mulheres para estar à frente de alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, todo que for chamado para liderar, ele tem que saber ser liderado. Ele tem que saber ser liderado. E esse é o ensinamento disso aqui, que a gente se coloque junto assim, em unidade. A homem que Deus estabeleceu nesse lugar, ninguém obrigou ninguém a estar aqui, a gente sim foi atraído pela graça que Deus colocou na vida dele, e nós escolhemos estar aqui. Deus nos trouxe aqui. Então vamos ter unidade de pensamento para o reino. Vamos ter unidade de pensamento para as coisas do reino. A nossa unidade não é em gosto pessoal, não é na maneira que a gente se veste, do que a gente gosta de fazer. Quando a gente fala de unidade, é para o reino. E unidade não está nem necessariamente ligada à amizade. Eu não conheço o Dr. Govner pessoalmente, eu nunca falei com ele. E nem os irmãos que vieram da África do Sul. Eu não tenho amizade com ele, mas eu tenho unidade, porque a gente fala a mesma língua. É bom que a gente tenha amizade, que a gente conviva para estar exposto à graça um do outro. Mas não necessariamente a amizade significa a unidade. A gente pode ter muitos amigos e não estar em unidade com eles. Pensamento totalmente diferente. Isso nada impede que sejam nossos amigos. Eles podem ser, com certeza, grandes amigos. Mas isso não necessariamente é relacionado com unidade. E diz aqui, esse era o tópico, vou falar com ele aqui rapidamente, que foi que pedido para a gente falar, que é o teste da voz. Que também tem algo maravilhoso, assim, diversos ensinamentos e revelações aqui. Eu vou ler aqui em Juízes, o que a apostila diz sobre isso. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela d'água do orvalho. E disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste da lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E assim Deus fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. E aqui fala sobre muitas vozes. Sobre muitas vozes e o reconhecimento da voz de Deus. Ele diz assim: a maioria das pessoas aceita toda a voz sobrenatural como a voz de Deus. Eles não têm habilidade para discernir. Gideão usou o novelo de lã, porque ele não queria que ninguém o enganasse. A ovelha, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? Mas a gente só vai conhecer se a gente tiver relacionamento com o nosso pastor. Tanto o pastor aqui na terra, quanto o nosso sumo pastor, Jesus Cristo. Não adianta, a gente só conhece alguém quando a gente tem relacionamento. Quando a Bíblia fala em conhecer, é algo muito mais profundo do que a gente costuma usar aqui. A gente fala conhece, não conheço, me apresentou uma vez, eu falei com ele, me apresentaram aqui, naquela vez, já conheci. Mas conhecer é saber detalhes, Nós não vamos ser enganados assim. E aqui diz que o orvalho, ele é um símbolo do Espírito Santo e é um símbolo consistente da palavra de Deus. Para Gideão, o orvalho e a água eram um só. E também fala que nós devemos ser guiados pelo Espírito. E eu li sobre isso, né? Que o Espírito, a voz e o orvalho, a palavra devem concordar. Só que, além disso, essa passagem me chamou muita atenção. Eu lembro que eu fiquei perturbado com essa passagem. Aí eu parei assim na janela, estava saindo do trabalho, meditando assim. Aí eu parei para beber uma água em frente à janela, eu pensando, o que isso quer dizer? Eu perguntei para Deus assim: Deus, tem algo aqui, né? Mas o que isso quer dizer? Me mostra. Aí na hora, parece que como um estalo assim,
começou a vir diversas coisas que eu parei, sentei, falei, não vou sair agora não, comecei a anotar. E eu trouxe essas anotações aqui. É algo maravilhoso, assim, que Deus tem falado com muitas pessoas e sobre isso também. O que significa orvalho aqui? O que Deus, como foi dito, é uma representação do Espírito, né? Mas vamos ver na palavra, tem várias passagens, muitas passagens que falam de orvalho. Para a gente economizar o tempo, que a gente ainda tem algumas coisas para fazer, eu gostaria de ler em Isaías 26, 19. Que diz assim: contudo, presta atenção, irmãos, assim, que é algo maravilhoso, assim. Olha como é que Jesus se apresenta. Contudo, os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois vós, os que retornaram ao pó, despertai e cantai com grande júbilo. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Ele é o orvalho do próprio Deus, assim, é um orvalho de luz. É o próprio Cristo que a terra dará a luz aos seus mortos. Ele é a luz, Ele é a nossa própria luz. Hein? Ele falou que Ele é a luz do mundo. Então, diversas passagens falam sobre o orvalho. Mas uma que eu queria mostrar para vocês, assim, é algo maravilhoso, está em Êxodo 16, 14. Êxodo 16, 14. Que diz assim: eis que o Senhor vos ordena, cada chefe de família colha dele quanto baste para comer um homer, jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Não, deixa eu ler antes, que é o que eu queria. No 13, a partir do 13 e o 14, melhor, fica mais claro. Que diz assim: no final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriam o acampamento. A partir de agora, o que eu queria mostrar. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Orvalho, uma camada de orvalho. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes a geadas estavam depositados sobre o deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhe Moisés: isto é o pão, na minha versão King James diz assim, que Yahvé vos deu para vosso alimento. Ou seja, quando o orvalho caía e evaporava, ele vinha o pão e falava: esse é o pão que Yahvé deu para o vosso próprio alimento, o pão que vinha através do orvalho. E eu queria ler aqui João 6, 51, que diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então o maná é a representação do próprio Cristo também. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que desceu do céu. Ele falou: eu sou o pão que desceu do céu. É o pão, é o suprimento, o nosso suprimento de cada dia, o pão nosso de cada dia, que se revela a nós todo dia. Eu acredito até que por isso a Bíblia nos ensina a pedir também pelo pão nosso de cada dia. A gente tem esse relacionamento diário, a gente renovar a nossa mente na palavra todo dia. Ele é o pão nosso de cada dia, ele é o nosso, que a gente tem que se alimentar dele, do próprio Cristo. Então esse pão, esse orvalho é o próprio Cristo, né, que desceu do céu. E aqui diz assim: colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. A lã, ela vem do cordeiro. Então ali estava a representação do próprio cordeiro. Ele colocou a lã ali. Só inicialmente a gente entender que a lã é a representação do próprio cordeiro ali. Nosso cordeiro maravilhoso, Jesus Cristo. E eu queria ler rapidinho Isaías 61. Isaías, ele descreveu Cristo em tudo, até na aparência. Muito tempo antes do Messias vir.
Ele veio cumprir tudo mesmo. Tudo que a gente não poderia cumprir, o nosso Messias veio cumprir para a gente. E diz assim: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. E Lucas 4. Lucas 4. Que diz assim: pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, quando fala que Jesus Cristo ele era pleno do Espírito Santo, quando fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, o Senhor ungiu, e esse orvalho veio primeiro na lã, é representação do próprio Cristo, porque primeiramente o Espírito Santo habitava só nele, veio sobre a lã e toda a terra estava seca. Ninguém havia recebido ainda o Espírito Santo. Por isso que o orvalho veio primeiro sobre a lã, representando que o Espírito Santo viria primeiro sobre o Messias. Por isso que depois ele fala que, em algumas versões, ele fala que ele torceu essa lã depois e encheu um cálice. Esse foi o próprio cálice de morte que Jesus falou assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Em Isaías 53:3 diz assim, a gente vai entender por que ele torceu essa lã e saiu a água dele e encheu um cálice, o cálice de morte que ele enfrentou. Nosso maravilhoso Jesus. É muito maravilhosa a forma como ele se manifesta, como ele se apresenta em todos os lugares. Isaías 53:3 diz assim: pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, tudo isso por nós. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. É isso que a nossa irmã veio testemunhar hoje, né? Que Jesus Cristo levou sobre o corpo dele todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado. A Bíblia diz que ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. A Bíblia diz, a Deus agradou realmente, como a gente canta aqui, né? A Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Por isso que essa lã foi espremida assim, e tirado tudo que havia nela ali, esse orvalho que havia vindo dela. O que isso significa? Que primeiro, como eu disse antes, Jesus Cristo falou assim: é necessário que a semente morra para que ela possa dar seu fruto. Era necessário que ele passasse por isso, ser espremido, ser esmagado, ser desprezado, se colocar como maldito, para que a gente recebesse o Espírito Santo. É por isso que logo depois, o Gideão, ele fala que ele coloca a lã, e agora a lã está seca, mas toda a terra agora está molhada. Porque depois disso, toda a terra recebeu o Espírito Santo. Ele falou: eu vou, mas vou deixar o Consolador para vocês. Enfim, Jesus Cristo agora ele nos mostrou que depois disso nós receberíamos esse Espírito. Tudo aponta para ele, tudo aponta para ele. Tudo mostrava como seria o próprio sacrifício dele. Nada da palavra é em vão. Nada da palavra é por acaso, é simplesmente uma história. Nenhum detalhe que a Bíblia dá é por acaso. Tudo apontando para Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por hoje nós termos recebido esse Espírito. Um Espírito um Espírito de ousadia. Não é um Espírito de medo. Um Espírito para representar, para que a gente honre esse sacrifício. Eu não quero ser aquele que invalida o sacrifício de Cristo na vida de nenhum irmão, nem na minha própria vida. Eu quero ser o próprio, nós queremos ser os próprios representantes de Cristo. E isso é algo que é para agora, como a gente tem visto assim. É algo que a gente tem para fazer agora.
A gente tem para usar agora. Esse é o tempo. A gente não quer que passe essa geração para que seja levantada outra. Nós queremos realizar agora. E 8 horas aqui. Bom, essa apostila é maravilhosa. Tem muitas coisas aqui em que Deus ele se revela. Mas era isso que eu queria ter compartilhado aqui. E Deus ele está aqui, ele está presente demais, assim, a presença dele é real demais, é real. Deus é maravilhoso, assim. Jesus Cristo ele é vivo, ele está vivo e ele fez tudo isso por nós. Ele já mostrou desde o princípio o que ele faria em toda a velha aliança, tudo apontava para ele. Amém, irmãos? Que a gente saiba honrar esse sacrifício maravilhoso. E Deus nos deu o espírito de ousadia, que a gente atue nos nossos chamados, assim, que os profetas sejam a boca de Deus, que os mestres ensinem com ousadia e que ensinem com perfeição a palavra de Deus, que os pastores pastoreiem vidas, os apóstolos possam fincar a doutrina. Não é uma doutrina nova, é uma doutrina que já existe há muito tempo, a doutrina que Jesus deixou, que eles possam cavar bem fundo para fincar essa doutrina, para que a igreja cresça. Não importa que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Que a gente lance o fundamento, que outro regue, mas o importante é que quem dá o crescimento é Deus. Amém, irmãos. E que os evangelistas eles possam agir como os grandes evangelistas, prodígios e milagres, levando isso em lugares, qualquer lugar onde houver necessidade. Isso tanto lá para fora como aqui dentro também, na vida dos nossos irmãos que estão mais próximos, que a gente possa começar a agir aqui, nos permitir ser instrumentos na mão de Deus, assim, criar essa expectativa. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Obrigado.